Amados irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Semana passada a gente fez um comentário sobre a lição de número 7 e a gente deu início ao livro da carta aos Efésios e essa semana a gente vai dar continuidade a esta carta e já estamos no capítulo 2. A lição de hoje é a lição 8 e o tema da nossa lição é Judeus e Gentios unidos em Cristo. Então esse vai ser o tema no qual nós vamos discorrer um breve comentário para ajudar professores, alunos, superintendentes e todos aqueles que gostam de ir bem inteirados do assunto para a Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, antes de iniciar, nós precisamos trazer uma informação muito importante para nós adentrarmos esse estudo do capítulo 2. Nós precisamos entender que o capítulo que nós vamos estudar hoje, ele está dividido em duas partes. Ele tem 22 versículos, mas ele, do versículo 1 até o versículo 10, é a primeira parte, a segunda do 11 até o 22. Na primeira parte desse capítulo, do capítulo 2, a gente vai ver o apóstolo Paulo defendendo a respeito da salvação. Ele vai dizer que a salvação é pela graça. Esse é o tema dessa primeira parte. É onde o apóstolo Paulo ele vai usar e fazer ali, trazer algumas informações teológicas, provar que a salvação ela não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é mediante a graça, que é um dom de Deus. E a gente vai ver que ele vai defender essa visão e essa verdade nos 10 primeiros versículos. Do 11 em diante, a gente vai ver que Paulo ele vai agora falar sobre a questão dos judeus convertidos e gentios convertidos. Eles estarão unidos ou são unidos em Cristo. Ou seja, a cruz de Cristo une esses dois povos. É como se pegasse judeu e gentio e somasse, dá igual à igreja. Então, se estiver em Cristo, pode ser judeu, pode ser gentio, todos têm o mesmo valor e todos devam ser considerados aí crentes, ou membros da igreja. Então não há distinção, não é para ter distinção entre os servos do Senhor Jesus. E é isso que Paulo vai defender na segunda parte do capítulo 2 aos Efésios. Lembrando que o livro, toda a carta de Paulo aos Efésios, ela contém 6 capítulos. Desses 6, 3 deles, os 3 primeiros, é uma visão teológica. Já a última parte, que é os 3 últimos capítulos, a gente vai ver que Paulo ele vai falar mais acerca dos ensinamentos práticos. É como se na primeira parte ele fosse pegar toda a base teológica, todo o fundamento teológico e mostrar e ensinar para os irmãos da igreja que se encontrava lá em Éfeso. E na segunda parte ele vai praticar, ele vai mostrar as lições práticas acerca da igreja. Lembrando que a semana passada a gente ainda chegou a comentar sobre isso, que nenhum dos livros, dos 27 livros do Novo Testamento, fala tão bem acerca da igreja. É o livro de Efésios que vai trazer mais informações acerca da origem da igreja, acerca de que a igreja ela teve uma formação muito antes da fundação do mundo. Na presciência de Deus ela já existia. Então a gente vai observar que o que Paulo vai falar ou continuar falando sobre a igreja são informações para que a igreja de Éfeso ela tivesse bem baseada teologicamente, como nos ensinos práticos acerca da igreja, que a igreja ela não era apenas uma instituição, porque na verdade o que Paulo defende aqui na carta aos Efésios é a igreja como organismo vivo e não como organização humana. É o que a gente também tinha pincelado na semana passada. Partindo já com essas informações, a gente vai dar início aqui à nossa revista, trazendo os objetivos. Os objetivos a gente precisa lembrar a todos os nossos irmãos que são importantes para que a gente venha trabalhar eles em sala de aula, para que a gente venha ter êxito em toda a nossa aula. O primeiro é reconhecer
que estávamos mortos no pecado, mas nós fomos vivificados em Cristo. Esse é o primeiro objetivo, que todo ser humano, todo homem natural, por natureza, ele está morto para Deus, mas quando aceita Jesus, ele é regenerado, ele recebe uma natureza espiritual e passa agora a viver para Deus. O segundo objetivo é entender a nossa condição precária fora de Cristo. Esse, acredito que não há nenhuma dúvida concernente a esse segundo objetivo, que todos nós devemos entender que sem Cristo não tem salvação, sem Cristo não tem como a gente alcançar essa dádiva, essa graça de Deus que é a salvação. Então é só por meio de Cristo. Então o homem sem Cristo, ele está morto, ele está condenado, ele continua sendo réu aí do lago de fogo, do inferno, da perdição eterna. E o terceiro e último objetivo de celebrar o que os gentios podem se tornar através de Cristo. Então aqui é o objetivo que eu até digo que nós, gentios, nós devemos festejar, nós devemos celebrar, porque em Cristo nós temos valor. Em Cristo, ligados em Cristo, arraigados em Cristo, a gente, como gentio, a gente experimenta um novo de Deus, a gente vive debaixo da graça de Deus. Então nós vamos passar para a nossa verdade prática e, consequentemente, o nosso textual. E a nossa verdade prática, ela diz que a igreja é um corpo indivisível, tem como fundamento único o próprio Senhor Jesus. Então aqui na verdade prática, o nosso comentarista, ele já foi bem objetivo, bem direto e bem claro concernente à igreja, que não há divisão entre judeu e gentio, entre os da circuncisão e os da incircuncisão. Quando aceita Jesus, se torna um só povo. É isso que a nossa verdade prática, ela esclarece para nós. Nosso textuário, ele se encontra no versículo 12 do capítulo 2, que diz: naquele tempo estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Aqui no textuário, a gente observa que é uma fala, e a gente precisa lembrar isso, que o contexto em que Paulo vai falar aqui no versículo 12, que é o nosso textuário, ele está falando a uma igreja gentílica, ele está falando à igreja de Éfeso. Havia alguns judeus lá? Sim, havia. Ela foi fundada por Príscila e Áquila, que na verdade eles eram judeus convertidos. Então, na igreja de Éfeso havia alguns judeus, mas ela é considerada gentílica porque a maioria da igreja eram de pessoas aí gentílicas, de pessoas que não tinham nascido na Judéia. Então a gente precisa fazer esse destaque que o nosso textuário, quando Paulo fala isso, Paulo está abrindo a mente dos irmãos de Éfeso e trazendo, resgatando a lembrança de que antes do sacrifício de Cristo, antes deles ouvirem o Evangelho, antes deles arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles estavam separados da comunidade aí de Israel. Então eles eram estranhos, não faziam parte da promessa e estavam sem esperança e também, consequentemente, sem Deus. Mas depois que aceita Jesus, tudo isso vai se ajustando, vai se ligando. Então vai se chegando para perto de Deus, porque está em Cristo, e a gente vai observar que agora começa a fazer parte dessa aliança da promessa, já não é mais estranho, então a gente precisa ter esse entendimento, que o homem natural, diante de Deus, a ira de Deus se acende, mas essa pessoa, depois que aceita Jesus, a ira de Deus é aplacada, porque a pessoa está em Cristo, então Deus, quando olha, a ira não se acende, porque ele vê ali o sacrifício de Cristo. Então, partindo aí dessas informações acerca desse contexto nosso textuário, a gente vai passar para o primeiro ponto da nossa lição, que vai falar sobre a questão do pecado. Aqui, nesse ponto, a gente vai estudar a matiologia, que na teologia sistemática é o estudo do pecado. Então, a gente vai observar aqui, que é com base aqui do versículo 1
até o versículo 12, que vai falar sobre a martirologia, o pecado. A gente vai ver que em outras cartas, como por exemplo, a carta aos Romanos, Paulo já tinha falado acerca da vida em pecado. Ele vai dizer que aquelas pessoas que vieram a esse mundo, eles já vieram debaixo da condenação do pecado, né? Porque ele vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Depois ele vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então tudo isso ele falando lá em Romanos, mas aqui serve, né, de base para o que a gente vai aprender aqui nesse primeiro ponto. O primeiro ponto, a questão do pecado. O pecado, todos nós sabemos que ele entrou no mundo, se instalou lá no Éden, né? Por meio do primeiro Adão. A gente observa que o pecado ele se instalou e foi passando, né, a todas as pessoas, né? Afetou a natureza, afetou o convívio social do homem, né? E acabou estragando o próprio habitat do homem, porque o homem ele vai perder a autoridade de governo, ele vai perder o habitat, ele vai ser expulso ali do jardim onde ele habitava, e aí ele vai perder a glória, né? Vamos dizer que a presença que ele tinha com Deus por meio do pecado, porque o pecado é uma desobediência que te empurra, que te lança para longe de Deus ou das coisas de Deus. O primeiro tópico vai falar que o pecado ele mata espiritualmente. É o que Paulo fala, que o salário do pecado é a morte. Então o pecado ele mata espiritualmente. Toda pessoa, quando nasce nesse mundo, ele já nasce debaixo do império do pecado. Independente se ele é uma boa pessoa, se ele é isso ou aquilo, ele já nasce debaixo da condenação do pecado, ou seja, ele está morto. E se não aceitar Jesus, ele vai continuar morto, ele vai continuar condenado, porque não aceitou aí o sacrifício de Cristo. Então o pecado, e eu até abro aqui um parênteses para dizer para os irmãos, que ninguém vai ser condenado pelo pecado que pratica, o homem natural, mas ele vai ser condenado pela rejeição ao sacrifício de Cristo, por não aceitar o evangelho, as boas novas de salvação. Aí por isso que a gente destaca que o pecado, ele mata espiritualmente. E a gente sabe que toda pessoa, quando aceita Jesus, essa pessoa, ela recebe uma nova natureza espiritual, que é a natureza onde o Espírito Santo está na direção e vai levar essa pessoa a se render às grandezas de Deus, a agradar a Deus, a viver uma vida de santidade. Mas se essa pessoa, porventura, vier cair, vier pecar, a gente vai ver que essa pessoa ela se afasta automaticamente de Deus. E aí o pecado começa a regir a sua vida e se não se arrepender, o destino é morte. Então é o que diz aqui o nosso primeiro tópico. O segundo tópico, Satanás e a vida pecaminosa. Aqui a gente vai destacar o que o comentarista está dizendo na nossa revista, que Satanás, ele como príncipe desse mundo de trevas, ele como o general, o comandante aí de todo esse império de trevas, ou desse sistema mundano, a gente precisa destacar que ele é que está no controle. Abaixo dele tem as potestades do ar, tem o mundo espiritual aí, os demônios, todos eles trabalham com esse mesmo objetivo, com esse mesmo propósito, e é de fazer com que as pessoas fiquem presas, vivam aí enjauladas debaixo do pecado. Então a gente precisa destacar que uma pessoa, quando ela pratica as coisas erradas, quando ela anda em uma vida pecaminosa, quem sabe viciado, em drogas, em tantas coisas, essas pessoas elas estão aí nas rédeas do pecado. O pecado diz, vai para a direita e ela vai, porque ela não tem escolha, ela não tem esse poder de decisão, porque ela está debaixo do pecado. E a gente vai também destacar aqui que o comentarista diz que Satanás ele tem um esquema para provocar a pessoa e fazer com que a pessoa ela fique sempre debaixo do pecado. E aonde ele, o próprio Satanás, ele vai se esconder. Ele não tem motivos para aparecer, para que as pessoas notem que ele é real. E a gente vai observar que a igreja, mais do que nunca, ela precisa ter o discernimento. É o que a gente aprendeu na semana passada, que a igreja precisa orar por discernimento espiritual, que é exatamente para isso, para ver e entender que Satanás ele trabalha
né, nas vidas, nas famílias, né, sempre procurando a destruição de todos. Mas a gente que tem a visão do céu, que tem o Espírito Santo de Deus, que tem discernimento, a gente sabe quem está por trás, né, de todo, vamos dizer que toda a escravidão humana. A gente sabe que tem um endereço certo, que é Satanás, o príncipe deste sistema mundano. E o sistema mundano nada mais é tudo aquilo que leva ou que atrapalha o homem de se aproximar de Deus, né? Todas essas correntes, elas estão aí subordinadas à autoridade de Satanás. O terceiro ponto, terceiro tópico do primeiro ponto vai falar: o pecado nos faz filhos da ira. Aqui é com base no versículo 3. Perceba que o pecado, ele automaticamente, pessoa quando está debaixo, né, das rédeas do pecado, essa pessoa ela está na mira da ira de Deus. Deus, quando olha para a pessoa, a ira dele se acende todos os dias contra essa pessoa, porque a pessoa vive na prática do pecado, e aí é quando a gente percebe que essa pessoa não confessou a Jesus, não aceitou o Evangelho, então essa pessoa está na mira da ira de Deus. Então a gente precisa destacar que se tem uma coisa que atrai, né, a ira de Deus, é o pecado. O homem, a mulher, o jovem, o ancião, não tem idade. O pecado, ele pega a todos, né? Desde a infância, quando a pessoa entra nesse mundo, já entra debaixo da lei ou desse imperador que é o pecado. Então, para se libertar da condenação do pecado, precisa ser justificado, aceitar Jesus, dar início ao processo da salvação. Depois, por meio da santificação, essa pessoa, ela também é liberta do poder do pecado. Essa pessoa já vai ter a liberdade de escolher fazer o bem, de escolher dar glória a Deus, de escolher cultuar a Deus, coisa que um homem natural não pode. Um homem natural, quando ele pensa de fazer o bem, o mal ele já tem feito, porque ele está debaixo dessa autoridade. Então, o pecado, na verdade, ele tem esse poder destruidor. Não tem ninguém, nenhum ser humano que vive na prática do pecado que tem certeza de vida eterna com Deus. Todos eles só têm um destino. A gente sabe que é a eternidade, mas não é a eternidade com Deus, mas sim a eternidade na perdição eterna. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre salvos pela graça. Aqui, nesse ponto, a gente vai ver que Paulo ele vai, teologicamente, defender acerca da salvação, que é aí aonde ele vai dizer que a salvação é um dom de Deus. A salvação, ela não é algo comprado, não é algo adquirido com mérito, porque somos bonzinhos, porque amamos a Deus, porque necessitamos, não. A salvação, a gente vai aprender aqui nesse ponto que Paulo vai defender que é pela graça de Deus. E aqui ele vai dizer que nós, sendo ainda pecadores, o Senhor já nos amou, e a gente já, como igreja, já foi eleito aí por Deus. O primeiro tópico desse segundo ponto fala o grande amor de Deus. Aqui nós vamos ver, nesse primeiro tópico, que o apóstolo Paulo ele vai mostrar a base, dessa salvação pela graça. A base, claro, é o amor de Deus. Não tem nenhum outro motivo pelo qual a pessoa pode alcançar o céu ou desfrutar dessa salvação, senão pelo amor de Deus. É o amor de Deus que é um amor imensurável, um amor que, na verdade, a gente tem que esclarecer que esse amor, ele não é um amor como esses amores que a gente conhece, que é amor interesseiro, que é um amor onde a gente quer algo em troca. Não, esse amor aqui é o amor divino, é um amor que só Deus pode expressar. E toda a humanidade ela é alvo desse amor, mas nem todos estão aptos a receber esse amor porque não reconhecem o seu estado pecaminoso. Mas aqueles que reconhecem, eles passam a desfrutar desse amor que é o amor de Deus. É um amor imensurável, um amor aonde a gente tem que destacar que Deus ele vai pegar o que ele tem de mais precioso e entregar, por meio desse amor. A motivação é o amor, a base da salvação
é o amor de Deus, que é algo que a nossa mente humana, por mais que a gente procure os detalhes, não tem explicação. E a gente já deixa aqui bem claro para os irmãos que esse amor, ele não é meritório. Não é pelo que nós fazemos, não é porque amamos a Deus, não é porque pregamos, não é porque cantamos, porque evangelizamos, que somos amados por Deus. Não. O amor de Deus, ele é incondicional, não tem condição nenhuma. Então é isso que a gente deixa bem claro. O segundo tópico vai falar sobre salvos pela graça e por fé. Aqui, no versículo de número 8, a gente vai ver que tem algumas discussões, porque vão colocar essa passagem de Paulo aqui de Efésios com Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Vão dizer que a teologia paulina está indo de encontro ao que Tiago, na sua carta prática, pregou, e vai dizer que Tiago não concordava com os ensinos de Paulo. E na verdade não é. Na verdade não há contradição nenhuma, mas um se completa, um completa o outro. A diferença é que Paulo aqui, ele está falando da causa da salvação. Paulo aqui está dizendo que é pela graça, mediante a fé. Tiago já está falando da consequência, aquela lei que todos nós conhecemos, a lei da causa e efeito. Paulo fala da causa, Tiago fala do efeito. Depois que a pessoa é salva, é que Tiago vai falar. É por isso que a carta de Tiago ela é conhecida como uma carta prática, onde Tiago vai dizer, olha, vocês aí que dizem que tem fé e não amam o irmão, não fazem as boas obras, vem aqui que eu vou mostrar a vocês que eu sou salvo, que eu tenho a graça de Deus, mas eu vou mostrar através da minha fé. Vou mostrar a minha fé através das minhas obras. E aí a gente vê que não há contradição, mas sim um complemento. O Paulo está falando sobre a causa, Tiago sobre o efeito, e isso se completa. Então não há nenhuma dúvida concernente a esse assunto, salvos pela graça e por fé. Mas a gente também precisa esclarecer, e você precisa levar isso para a sua sala de aula, que a fé ela não salva. A fé ela é apenas um veículo. Quem salva é Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Não foi a fé que morreu na cruz do Calvário. Foi Jesus que morreu, mas por meio da fé, você toma posse dessa verdade, do sacrifício de Cristo. Você precisa deixar isso bem claro para que a pessoa não venha se confundir. Então, na verdade, a salvação, ela é esse presente dado por Deus, esse dom gratuito, e isso que ninguém merecia. Pelo contrário, nós merecíamos a perdição eterna, mas Deus nos agraciou com a salvação. Então, a salvação, ela é mediante a fé. E a gente precisa também esclarecer que a fé, só quem vê é Deus. Os homens, eles não veem a nossa fé. Eles veem a nossa obra. Mas através das obras, das boas obras que nós praticamos, eles são capazes de ter um vislumbre da nossa fé, mas não vê na totalidade, na essência. Eles veem em parte. Por isso que todo cristão, ele tem que praticar boas obras. Ele não é salvo porque pratica, mas porque ele é salvo, ele tem que praticar as boas obras. Ele não faz as boas obras para ser salvo. Não, ele faz porque ele é salvo. É isso que a gente precisa destacar, e é o que está contido aqui na nossa lição. O terceiro vai falar não por obras, mas para boas obras. Aqui a gente destaca que é com base no versículo 10, que todo cristão ele tem que ter esse entendimento. É crente, pois tem que se parecer com Jesus. Jesus, por onde ele passou no seu ministério terreno, ele deixou essas lições, que tinha que amar o próximo assim como ele amou, a ponto de dar sua vida pelos seus amigos. Então a gente tem que deixar isso bem claro, que a vida cristã, ela só é vida cristã se tiver a questão do amor. E aonde tem amor, tem caridade. Aonde tem amor, tem boas obras. Se o amor estar ausente, não vai haver boas obras, não vai haver ajuda ao próximo, não vai haver aí uma vida cristã consistente, mas apenas de aparência. E é o que Tiago vai combater lá, na sua carta, dizendo
que uma pessoa que não ama o próximo, uma pessoa que não pratica boas obras, ele pode até ter fé, mas é uma fé morta. É uma fé que não tem valor nenhum diante de Deus. Então a gente precisa entender que a exortação para a nossa atualidade é que nós precisamos andar nas boas obras, assim como Jesus andou, assim como os discípulos andaram, assim como a igreja primitiva andou. Se houve uma época na história da igreja que ela deixou uma lição de amor, foi na época da igreja primitiva, né? Que ela amava incondicionalmente os seus membros, cuidando da necessidade de cada um. E é isso que nós precisamos aplicar nos nossos púlpitos, nas nossas escolas, no nosso ensino em sala de aula. Vamos passar agora para o terceiro e último ponto, que eu até digo que é a parte de aplicação de todo o nosso estudo, né, que é Unidos em Cristo, ou Unidos por Jesus. O primeiro tópico vai falar a condição dos gentios. Aqui é no verso 12, aonde a gente vai ver que todos os gentios, eles eram condicionados a viverem separados de Deus, a viverem ou serem desprezados pelos judeus, porque os judeus, eles não honravam, não respeitavam as pessoas que eles olhavam com desprezo por não serem circuncidadas, por não fazerem parte da linhagem aí de Abraão. Então, essa condição dos gentios era uma condição triste antes do Evangelho, mas depois do Evangelho passa a ter o mesmo valor que um judeu tem no cristianismo, um gentio tem da mesma forma. Não é para ter acepção de pessoas. Se tiver, está errado, porque hoje nós estamos aprendendo que essa condição dos gentios antes do Evangelho era uma coisa, com o Evangelho é outra coisa completamente diferente. O segundo tópico, a salvação dos gentios. A gente observa aqui no verso 13, que é o versículo sequente aí ao nosso textuário, onde nós vamos ver que todos os gentios, eles foram alcançados, não por mérito deles, não porque eles mereciam, mas pela graça de Deus, que foi abundante. Os judeus desprezaram, é o que diz João, lá no capítulo 1 e verso 11, Jesus veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos esses somos nós, os gentios, que alcançaram a salvação mediante a fé. Alcançaram essa graça, essa dádiva que é da salvação. Então, todos os gentios, eles são salvos quando eles abrem o coração, abrem a alma para o Evangelho. O terceiro e último tópico vai falar sobre judeus e gentios unidos na igreja. Perceba que a igreja, aqui para concluir, para que o vídeo não fique muito extenso, a gente precisa destacar que judeus e gentios no Evangelho é a mesma coisa, não tem diferença, não tem cultura, não tem costume, até porque o Evangelho, ele nos leva a um renovo, a uma transformação, a uma novidade de vida. Então, a mesma lei no Evangelho que vale para um judeu, vale para um gentio. A gente tem que entender que a lei do Evangelho é a gente não viver na prática do pecado, mas viver em santidade, agradando a Deus. Então, essa lei, ela é válida para todos, independente de ser gentio ou judeu. Então, a gente precisa entender que a cruz de Cristo, ela une todos aqueles que a lei separava. Porque a gente sabe que a lei, ela considerava os gentios indignos, de estar perto de Deus. Já o Evangelho, a gente entende que o Evangelho, ele aproxima, ele une tanto o judeu como o gentio, eles podem andar de mãos dadas porque são crentes, são cristãos e desfrutam a mesma fé, o mesmo espírito, o mesmo testemunho, e vão morar no mesmo céu. É isso que a gente precisa destacar e levar para a nossa classe. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.